Fala galera, quem fala é o Victor. Irmãos, esses dias Deus tocou no meu coração pra pregar isso aqui pra vocês, que é uma das histórias de Davi, que é quando ele enfrentou Golias. Essa história a gente conhece, mas eu gostaria de pregar sobre ela aqui pra vocês, pois foi algo que eu achei muito interessante. E bem, eu vou dar uma pequena introduzida pra vocês na história, que é o seguinte: Davi, ele estava indo ao campo de batalha entre o exército de Israel e o dos filisteus, para encontrar seus irmãos e tal. Mas lá ele acabou vendo algo inusitado. E, bem, vamos ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 ao 26. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, Davi estava lá conversando, provavelmente era com soldados, e ele viu Golias subindo, vindo e afrontando, amedrontando o exército de Israel. E o exército de Israel estava todo com medo, pois Golias era enorme. Mas Davi, ele não se amedrontou. E você vê que a situação estava tão séria que o próprio rei, que era Saul, ele disse: Quem matar este filisteu, eu vou dar grandes riquezas, vou dar a minha filha em casamento, e a família dessa pessoa vai estar livre de impostos. Davi, ele se ofereceu para enfrentar Golias. E Saul, isso chegou aos ouvidos de Saul. Ele escutou que alguém estava se oferecendo para enfrentar Golias. E então, ele chamou Davi para conversar com Davi. E aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Todo mundo estava com medo, mas Davi não se amedrontou. Sabe o que aconteceu também? Saul, ele não acreditou em Davi. Ele ficou tipo: você é jovem, você é um garoto, você não é um guerreiro. Mas Davi não se amedrontou. Chegou um ponto que Saul até falou: tá, mas aqui ó, toma minha armadura de rei, minha espada. Davi até vestiu ela. Mas não era plano do Senhor que Davi usasse essa armadura. E Davi não estava treinado para usar ela. Ele tirou a armadura e até falou: Saul, eu não vou usar isso. Eu não estou treinado a usar isso. Sabe por quê, irmãos? Não é só porque Davi era um pastor de ovelhas. É porque Davi estava treinado com as armas de Deus. Davi não se amedrontou perante o gigante, pois ele estava treinado com as armas de Deus. Davi, então, a gente conhece a história. Foi, pegou 5 pedrinhas, pegou a sua funda lá, que é a arma que provavelmente ele usou, que não era um estilingue, era uma funda. E ele foi contra Golias. E Golias, ao ver Davi, ele começou a ofender Davi, pois não era um soldado, um guerreiro, não era... Era só um pastor de ovelhas, era um garoto, um moleque, pastor de ovelhas. E Golias começou a caçoar de Davi, falando: você é um cara bonito, você é boa pinta. A gente até ficaria feliz, pô, me chamando de bonito, de boa pinta, obrigado. Mas nessa ocasião, nesse contexto, era uma ofensa. Ele tá falando: você é bonito, você é boa pinta, você não é um guerreiro. Você é um cara bonito, não é um guerreiro. Mas vamos ler aqui, ó, o que diz 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 48. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo.
Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e aquele vos entregará na nossa mão. E sucedeu o que? Levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Irmãos, Davi, como é que a gente pode falar? Davi foi macho. Porque todo o exército de Israel estava tremendo na base ao ver Golias. Davi não. Davi, ele, como é que fala? Estufou o peito e falou: hoje mesmo Deus entregará sua cabeça na minha mão. Hoje mesmo eu vou te matar. Eu imagino como que deve ter ficado o exército de Israel vendo um moleque falar isso na cara do gigante sem medo. Eles devem ter pensado: ou esse moleque é muito corajoso ou é muito burro. Ou os dois. Mas, então, Golias, ele começou a correr na direção de Davi pra atacar ele, pra pôr medo. Mas sabe o que Davi fez? Ele não correu pra fugir do gigante. Ele não ficou parado, ele não tremeu de medo. Ele correu na direção de Golias. Golias veio à direção de Davi e Davi foi na direção de Golias, girando lá sua funda. E a história a gente sabe. Davi atirou aquela pedrinha, uma das 5 pedrinhas que ele pegou, e acertou bem na testa do gigante. Golias caiu morto. Mas sabe o que aconteceu? Davi, ele não pulou de comemoração. Ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Davi, como é que fala? Ele quis ter certeza que aquele gigante não ia voltar para amedrontar Israel. Aí sim ele pôde comemorar. Aí sim ele podia comemorar. E, irmãos, e uma coisa curiosa: Davi, ele estava preparado com as armas de Deus. E quanto a ninguém parecia que estava vendo, sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava pastoreando ovelhas, claro, mas ele também estava lutando com ursos e leões. Por quê? Porque ele estava cuidando das ovelhas. E às vezes vinham leões, ursos para querer comer as ovelhas. E se a gente fosse Saul, se Davi chegasse falando: um leão, um urso veio e comeu algumas ovelhas, a gente nem ia se importar, falando: bom que você fugiu, era um urso, era um leão. Sabe o que Davi fez? Ele foi atrás do urso, do leão, e arrancou as ovelhas, arrancou a ovelha da garganta, da goela desses bichos, dos ursos, leões. E se esses animais voltassem para ainda querer pegar as ovelhas, Davi os matava. Irmãos, sabe o que era isso? Era o treinamento de Deus, era a preparação para quando viesse Golias. Davi, ele não conseguiu usar a armadura de Saul. Ele não estava treinado para isso. Ele estava treinado para usar as armas de Deus, as armas que Deus lhe deu. E foi por isso que Davi venceu Golias. Davi, ele não se amedrontou perante o gigante, pois ele havia sido preparado por Deus para usar as armas de Deus. Inclusive, pelo contrário, ele se ofereceu a enfrentar o gigante enquanto todo o exército de Israel se amedrontou. Irmãos, nós devemos enfrentar nossos gigantes. Pode ser leões, ursos ou gigantes como Golias, nós devemos enfrentá-los. Nós não devemos ter medo, nós devemos enfrentar esses nossos gigantes. Mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém ponha fé em nós, como ninguém pôs fé em Davi, Deus nos concederá a vitória. E assim como Deus entregou a cabeça de Golias na mão de Davi, Davi decapitou Golias, assim como ele disse que o Senhor faria para ele, nós devemos ir, pois Deus nos dará a vitória. E ninguém acreditando em nós e Deus nos dando a vitória, vai ser um grande testemunho para a glória do Senhor. Deus nos exaltará. Irmãos, esses gigantes que vêm em nossas vidas, muitas vezes são preparações para um gigante que ainda vai vir, um gigante maior, assim como os leões e ursos eram preparações para Golias. Mas essas preparações vêm para que a gente ganhe delas
para que quando venha o gigante que é maior, o desafio maior, nós vençamos dele também. E nós devemos fazer como Davi, não se amedrontar, mas estufar o peito, erguer a cabeça e ir contra o gigante. Ir contra esse problema, essa situação, com fé em Deus que Ele nos entregará a vitória, assim como Davi fez. Irmãos, essa foi a mensagem, inclusive a mensagem até que longa, principalmente comparada às que eu geralmente trago. Irmãos, muito obrigado por assistir, eu espero que essa mensagem tenha abençoado a vida de vocês como abençoou a minha. Muito obrigado, dêem um like, se inscrevam, vejam os outros vídeos, compartilhem e adeus.